Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. Nós estamos agora aí caminhando firme, nono episódio, né? A gente está tendo uma série eventuais aí de situações que alguém pode perguntar, mas dilúvio e Noé não tem a ver com arca e só chuva e muita água? Estamos mostrando que não. Nosso objetivo dentro dessa série de episódios é fazer você entender que a declaração dada por Jesus, como nos dias de Noé, vai um pouco além do fato de Noé ser um homem justo, de construir uma arca, colocar animais para dentro da arca e livrar sua família do juízo que viria. É importante salientar que juízo nunca vem por acidente. O juízo ele se abate sobre uma sociedade e agora sobre o mundo, porque o mundo está de cabeça para baixo. E o que nós estamos mostrando com essas aulas e episódios é duas coisas. Uma, que tudo que hoje adentra afringindo, atacando nossa família, não veio de agora. Então, em vez de a gente dizer que é de esquerda, de direita, extrema esquerda, ou sair dizendo que é a nova ordem mundial, qualquer coisa, está sendo provado que esse tipo de pensamento ou ideia é oriundo de seres malignos. Lembra da nossa primeira aula? Nós recorremos às declarações, não estudamos aqui em detalhes, né, a questão do livro de Enoque, mas é uma abertura vasta, tremenda, com respeito a anjos que caíram, que ensinaram as civilizações, e o que nós estamos mostrando é que esses anjos estão atuando agora para quê? Para o clímax final, onde o que nós chamamos de anticristo, falamos na aula passada, vai se manifestar por um breve tempo, para que a própria humanidade saiba como é ser governada por aquilo que não presta, já que durante 2000 anos, eis que estou à porta e bato, para que aceite Jesus como Salvador, e as pessoas dão de ombro. Eu acho que você não está esquecido do episódio anterior. A Beatriz falou muito sobre questões relacionadas a sacrifício e ofertas que eram feitos a entidades, a pseudos deuses, e muitas dessas oferendas, sacrifícios, envolviam questões de crianças, uma série de situações complexas. É justamente por isso que nós queremos dar um passo mais além nesse assunto, né, já que nós temos a responsabilidade de fazer você ampliar seu entendimento com respeito ao que você está lutando. E não fique tranquilo que a gente está dando os problemas, mostrando as dificuldades, mas na linha de ideia, de esteia, de começo, meio e fim, a gente vai trabalhar também com o que Deus ensinou na Bíblia para combater todo esse avalanche sobre nossas vidas. Ou seja, em outras palavras, a saída. Mas primeiro vamos falar dos problemas, que não são poucos, são diversos. Hoje nós vamos falar sobre consumidos, né? Filhos sem pais. Então, o que seria isso? Nós vimos em aula passada, em episódio passado, a questão muito das civilizações antigas, dos deuses requerendo, além do que já vimos em aulas anteriores, prostituição, impureza, sacrifício, entrega e oferta a essas entidades, que no caso, por exemplo, de Moloque, recebia ofertas de crianças vivas, consumidas pelo fogo em oferta. Aí você pode dizer assim, mas isso não acontece, nós estamos em época tecnológica, nós temos agora smartphone, televisão de HD, Full HD, ou seja, Smart TV. A verdade é que essas coisas não ocorrem, oculto. Né? Por isso, tanta sumiço de criança para tudo quanto é lado. Mas nós estamos querendo ampliar teu entendimento. E o nosso episódio de hoje, você que está nos acompanhando, tem como objetivo central mostrar que essas crianças estão sendo consumidas pelo fogo, mas talvez não seja aquele fogo que você aprendeu aqui nas aulas, que seja uma entrega direta nas mãos de um ídolo e a criança queimada, não que não exista isso, ok? Mas é uma tática muito mais envolvente e talvez não perceptível. E eu queria ler com você, né, deixar e pedir a você que abra em Deuteronômio 7, porque qualquer pessoa que tem um pouquinho de entendimento bíblico vai perceber que Yahvé, o Deus Criador Elohim, quando ele conduziu Israel para sair do Egito para a Terra Prometida, não foram poucas as orientações dizendo, cuidado com as nações pagãs. Ele diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenda a fazer como elas fazem. Porque seria laço, seria um ato e um efeito de se prender a doutrinas demoníacas, ok? Ou de anjos caídos, se ficar mais bonitinho. Então, eu queria que você abrisse em Deuteronômio 7, eu não vou ler do capítulo inteiro, mas enquanto você vai abrindo, deixando ele posicionado, faz aquele papel que nós temos pedido a você, compartilhar, deixar o like. Eu tenho dito em todos os episódios, nós temos feito um esforço para estudar, para trazer você até mastigadinho, né? Porque talvez se você fosse procurar, não procuraria nas fontes certas, talvez escorregaria numa casca de banana da história, e nós estamos trazendo para você já tudo organizado
e nós desejamos que essas verdades ou ensinos cheguem a outras pessoas. A gente depende de você fazer o evangelismo virtual. É quando você pega o link, não custa nada, coloca no grupo, tem tanto grupo de família, grupo não sei o quê. Não se envergonhe do evangelho, é poder de Deus, anuncie as boas novas. Às vezes você não sabe, aquela pessoa vai ouvir de madrugada lá no seu smartphone, na televisão, e aquilo vai mudar o coração dela, vai se converter com essa mensagem, tá certo? Deuteronômio capítulo 7, olha mais uma vez Adonai preocupado com o seu povo, e lá em Deuteronômio 7 ele diz assim, eu vou começar a ler aqui a partir do verso 18. Delas, das nações, não tenhas temor. Deuteronômio 7, 18. Delas, não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. 19. Das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. 20. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. 21. Não te espantes diante deles, das nações, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. 22. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. 23. Mas o Senhor teu Deus tais entregará, e lhe afligirá grande confusão até que seja destruída. E agora chegou o ponto que eu quero que você entenda. Você viu que toda a narrativa é Deus preocupado com o que Israel vai fazer quando se encontrar com as nações dentro de Canaã. Verso 24. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Por que tão preocupado em eliminar os reis? Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. 25. As imagens de escultura de seus deuses. Estamos batendo muito nessa tecla nesse episódio. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, não é despachar no rio. Queimarás a fogo. A prata que está sobre a imagem, o ouro que estão sobre elas, a imagem, não cobiçarás. Portanto, não cobiças o que está sobre a imagem, a oferenda que foi colocada sobre ela, o presente, nem a tomarás para ti, para que te não enlaces nele. Olha, peraí, se eu pegar o ouro e a prata que está ligado ao ídolo, ou qualquer coisa ligada ao ídolo, me enlaça, me prende? Pois é abominação, Senhor teu Deus. Verso 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Ué, colocar coisa da parte de anjos caídos, ensinos, ideias e doutrinas, me amaldiçoa? Sim. Semelhante a ela, de toda detestarás, e de toda abominarás, pois é amaldiçoada. Por que eu li isso para você? Pela advertência do texto. Se eu e você se colocar na posição de um israelita que sai de dentro do Egito, de 450 anos, dentro da cultura egípcia, está indo de lá para a terra de Canaã, e Deus diz, cuidado que você vai encontrar as nações deles, eles. Quando você se encontrar, não pegue nada do ídolo deles. Não deixe entrar nada que tenha ligação ao ídolo, prata, ouro, pendente, bracelete, nada coloque na tua casa. Se você colocar, vai te enlaçar, vai te prender, vai te envolver. Em outras palavras, os demônios que são donos desses objetos terão o direito de entrar na tua casa. Ficou claro? Agora, se Deus tem essa preocupação, agora vamos lá por outro ângulo. Se os demônios sabem que isso é possível, o que eles vão fazer então? Trabalhar de uma forma que a sua doutrina e seu ensino possa adentrar sem ser percebido na casa das pessoas. Se assim for, eles têm o direito de entrar lá. Em outras palavras, se tem um patuá no criado mudo, olha que o criado é mudo, não vai falar, os demônios vão ter o direito de entrar no quarto onde está o patuá, porque aquilo é deles. Isso é um objeto que eu citei, um patuá. Podia ser outro objeto qualquer. Agora pense sobre a questão doutrinária. Pensa sobre a questão do pensamento babilônico, sumério, grego, romano, egípcio, passando nas gerações e séculos, mudando de nome, como nós vimos nas imagens. Primeiro você tem a imagem de Ísis, depois você tem a imagem de Semíramis, você tem a imagem, né, de Insta, você tem a imagem Maria, a coisa só vai mudando de nome, mas a ideia é a mesma. Aí eu pergunto, será que aquilo que consome os nossos filhos, aquilo que toma tempo aos nossos filhos, não é estrategicamente montado pelo adversário para entrar no nosso lar e nos enlaçar e trazer maldições sobre nós? Porque a sociedade que ela vive e que eu vivo, nós temos visto uma geração de jovens, crianças consumidas de uma forma absurdamente
por vários aspectos imperceptíveis, mas a Bíblia chama de laço, envolvimento. E a Bia está aqui para trazer para você exatamente essa linha de pensamento. Eu creio que a maioria das pessoas que estão nos vendo tem filhos. Lembra que no episódio anterior, tira os filhos da sala, porque o negócio é pesado. Agora a gente quer dizer o seguinte: percebe onde seus filhos estão vendo e ouvindo. Porque enquanto você pensa que eles estão sendo distraídos para dar tempo de você fazer as suas coisas, alguém está trabalhando em silêncio. E daqui a pouco, quando ele tem 17, 18 anos, você fala: não foi isso que eu gerei, esse não é meu filho, o que houve? Ele então chegou àquele caminho por ter sido trabalhado, como Deus preocupado avisou Israel: cuidado para não se enlaçar, cuidado para não se envolver. Se envolver com o quê? Se enlaçar com o quê? Está agarrado com o quê? E amaldiçoado por quê? Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje. A Bia vai trazer para você aí. Por favor, esteja pronto para ouvir, para poder entender e compreender. Que Deus te abençoe. Vamos lá? É impressionante essa situação que você comentou, né? Eu vou pegar o gancho dessa sua introdução em que você fala dos filhos estarem distraídos, né? E os pais não percebendo aonde as crianças estão, né? Sendo educadas. Porque a gente pensa que educação é aquilo que a gente, né? Fala, põe no lixo, né? E tal. Mas a educação são todos os conceitos, todas as ideias que vão sendo passadas, introduzidas, semeadas, como eu já tenho falado aqui, né? De cultura, semeadas no coração da criança. Então, tudo que a criança expõe, é exposta, vai educá-la, para bem ou para mal, né? E aí, enquanto você falava, me veio a memória aqui, né? Óbvio que eu tô me expondo a isso. Na adoração a Moloque, quando as crianças eram colocadas nos braços de Moloque, que estava estendido, o que eles faziam? Eles tocavam o tambor muito alto. Para que o pai e a mãe ali não fossem movidos pelo choro da criança. Pelo emocional. E não se arrependessem de fazer esse sacrifício. Então, às vezes, os pais são tão ensurdecidos, né, com os barulhos da vida, do cotidiano, do sistema, né, com as pressões que sofre, com a necessidade do dinheiro ou não, né, com ela mesma se coloca, com a necessidade do estudo, do status, ou com o cansaço. São tantas vozes, né, tantos barulhos, tantas batidas, que a gente fica ensurdecido pro grito da criança. Sim. Que está sendo consumido ali, que está sendo entregue, colocado nos braços de Moloque, e que muitas vezes a gente não reconhece na pirraça, na manha, no xixi na cama, a ansiedade, o grito da criança ali para você, e você acha que essa criança está me dando trabalho, e você afasta cada vez mais. Às vezes a criança não quer nem um presente, né? Ele quer atenção. Ele quer presença. Tempo. Exato. Ele quer ser retirado daquele entretenimento, daquela atividade para estar com o pai. Na verdade, nenhum de nós fomos desenhados à luz da Bíblia, ainda não é o nosso campo de soluções, mas nenhum de nós fomos desenhados pelas Escrituras para sermos construídos ou preparados ou desenvolvidos pela televisão ou pelo jogo, seja o que for. Nós fomos desenhados por Deus para ser desenvolvidos pelos nossos progenitores, porque são as referências. Nós olhamos nossos pais como heróis, deveria ser assim, e queremos copiar o que eles têm de bom, copiar aquilo que eles têm para passar. Quando isso é deixado de lado, nós já quebramos um princípio básico. O que a Bíblia diz: ouve Israel, Senhor, Deus de Israel, único Deus. Inculcarás isso aos seus filhos, ao sentar, ao levantar, a missão dos pais. Quando os pais, por algum momento, são sufocados pelos sonhos, como ela foi dito, de diversos tambores que são batidos, tambores do entretenimento, tambores da música, tambores da balada, tambores da droga, tambores, a gente está vendo nossos filhos sair pelos dedos, sofrendo, gritando, berrando, sendo sacrificado e consumido, e parece que a gente não percebe. E a gente achando que está fazendo correto. Exato. Que está tudo bem. Então fica aí esse alerta, pegando esse gancho, né? E eu entro aqui na história de Moloque. Eu sei que a gente falou isso, né, no último episódio. E eu comentei a situação dos sacrifícios na era pré-colombiana, mais pro lado daqui, né, das Américas. E eu achei que ficou muito assim, né, sem conexão. Eu falei, não, vou marcar direitinho para eu poder chegar onde eu quero. Então eu vou aqui fazer uma exposição dessa ideia de Moloque dentro da história até chegar onde nós estamos, né? Então a gente tem Moloque ali, como eu já disse, um deus dos Amonitas, né? Filho da filha de Ló, na situação em que ele viveu ali com as filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra.
E a partir dali, antes disso, você não tem, realmente não tem, assim, muitos subsídios de arqueológicos de sacrifício infantil, né? Uhum. Para trás você não tem. Pode ter existido, mas não Pode tem ter existido, registro. mas não tem registro. Então eu não posso aqui Sim. afirmar. Mas tem muitos registros de manipulação de gravidez, de gestação por intermédio de erva. Uhum. Né? Uhum. Nesse sentido de, não quero ter esse filho, e eles iam lá e tomavam aquelas porções, né, que muita gente faz até hoje, pega uma planta, uma coisa para abortar essa criança, isso tem registro. Então era uma outra forma também de ocorrer o aborto, né, e eles entregarem ali os filhos a Lamashtu, né, então tá lá registrado. Mas a partir de Moloch a gente vai ter uma evolução. E aqui eu comentei também essa questão, né, do caráter, de que naquela época, poxa, eu não vou ficar matando meu filho, entregando para ser queimado, sacrifício, né? Mas à medida que o pecado multiplica, os demônios ganham ali a sua força, né? Uhum. E aí a maldade, o coração do homem vai ficando cada vez mais propenso a esse tipo de coisa. Então isso se torna uma prática comum, tá? Comum. Eu sei que muitos historiadores da nossa era estão querendo mudar a história até para fazer de Moloch um coitado, uma vítima, né? Você vai procurar algumas coisas, vão dizer, não é bem assim não é bem assim não era desse jeito, mas infelizmente para eles, a arqueologia, né, os dados comprovam cemitérios de crianças com ossos de bebês sacrificados, com plaquinhas com as letras MLK, né, de Moloch. Então, existe registro histórico de que realmente as crianças eram sacrificadas. E isso está nesse seio bíblico, tá? Isso está dentro desse seio bíblico. Então, você pega como é que eu vou dizer, um sobrinho de Abraão que dá início a essa situação, e isso fica na família de Sem ali, né? Fica ali nos meandros da coisa bíblica ali. A partir daí, isso vai tomar uma outra proporção, a gente vai ter uma outra situação, porque as civilizações pós-suméria vão abraçar toda essa cultura, né? Então você vai ter ali a civilização amorita. Se você quiser pesquisar, né, pode colocar lá no Google civilização amorita, e você vai ver que eles eram descendentes da linhagem ali de Adão, obviamente, de Sem, e eles foram extremamente cruéis, foram pessoas extremamente cruéis, malvadas, que não tinham piedade de ninguém, né? E aí eles abraçam toda essa ideia da questão de Moloch. Bom, dito isso, né, eu não vou fixar em Moloch, porque eu já falei dele e não tem muito o que acrescentar, além dessa ideia de que ele, de fato, era uma estátua, um braseiro, a semelhança dos zigurates, feito com 7 câmaras, e numa delas era colocada essa criança, e a partir daí ele recebia essa criança viva ali, né, ao som de muitos tambores, para que as crianças não movessem ali os seus pais. Mas quando a gente avança um pouquinho e a gente chega ali na Grécia, a gente vai ter sacrifício humano também na Babilônia, mas os registros são poucos, né? Vai acontecer ali dentro do contexto bíblico, na história bíblica ali, mas não é que a Babilônia tivesse um deus que recebesse sacrifício infantil. Mas na Grécia você já vai ter, você vai ter ali a situação do Minotauro. E eu quero ler aqui. Antes de Bia ler, só para você que está aí, de repente não tem essa cultura, e de repente aparece até na sua tela, lembra que a gente começou nos Sumérios, perfeito? Para você ter uma cronologia da história. Sumérios, egípcios, ok? Na linhagem, ó, de linha de cronologia até o nascimento de Cristo, tá? Calendário depois de Cristo e antes de Cristo. Então você tem Sumérios, a primeira grande civilizações, não entramos no mérito dos acadianos, mas existe, mas estamos falando de civilizações que mais se destacaram. Sumérios, egípcios, Assíria, Babilônia, medos e persas, gregos, romanos. Depois do Império Romano ficou de pé
até os idos de 700 depois de Cristo, e aí vem sucumbir o império, mas a sua cultura permanece até os dias de hoje, misturada com a grega. Então, quando a Bíblia fala com respeito a Moloque e a esses deuses que andaram na cultura das nações, é bom frisar que as culturas mais predominantes sobre o mundo são essas nações que nós colocamos numa linha aqui cronológica. Outras nações apareceram dando destaque, sim, e é justamente nós puxamos as histórias de maior influência. Por exemplo, a Bia vai comentar agora sobre o Minotauro, que é dentro de um regime grego, dentro de uma mitologia grega, que os romanos vão aderir às vezes com outro nome, mas vai vir até nós. Por quê? Porque quando Roma ela domina como império e depois ela vai se fragmentar, vai surgir Portugal, Espanha, ok? Um pouquinho de aula aqui ajuda. E o português e os espanhóis, em maior número, foram os que fizeram o quê? Os caminhos de navegação de conquista das Américas, tanto a América do Norte, Central e do Sul. Nós somos nações colonizadas por essas pessoas que têm origem cultural romana. Então, esses pensamentos, apesar de terem chegado como as caravelas católicas dos santos católicos, vêm embutidas essas tradições. Então, para que nós possamos entender o ataque atual, é importante entender a origem lá atrás, e a Bia vai comentar aqui sobre a questão do Minotauro, que para muita gente, a gente não sabe nem quem é. A gente conhece mais o Thamus, mas o Minotauro está mais escondido, mas você vai ver que ele está muito presente. Perfeito? No Egito, como foi dito, né? No Egito, o que acontecia? Eles faziam sacrifícios humanos em prol das realezas, né? Então, se você fosse um faraó, um sacerdote, e você morresse, eles pegavam todos os seus servos e enterravam juntos, vivo. E na expectativa de quê? Quando você chegasse na outra vida, você tivesse os seus servos contigo. Sim, perfeito. Então, eles eram enterrados. Até porque os faraós eram tidos como deuses também. Sim, então eles davam ali uma bebidinha, um negocinho pra dar uma dormida e sacrificava ali. Então era muito comum você pegar. Aí isso vai sair do Egito, vai passar na Babilônia, vai passar, né? Essa ideia de que você na vida pós-morte você tem que levar tudo que você tem. Por isso que tem o ouro, tem a prata, tem o adorno, um túmulo bonito, e as pessoas eram enterradas juntas. Né? Essa linha de religiosidade chama reencarnar. Eles acreditavam que poderia vir outra vida e deveriam vir com seus súditos, com seus servos, com aqueles funcionários que trabalhavam e continuando na vida pós-morte, sendo rei, né, príncipe, faraó. Então você vê que o sacrifício ele tá ali, o sacrifício humano está ali, não interessava a idade, as famílias envolvidas no caso dos servos achavam que estavam fazendo grandes coisas, era um grande sacrifício você morrer para continuar servindo Deus. Quer um exemplo atual? Islã. As pessoas morrem como bomba em nome de Alá e vão ter 70 virgens. Vão voluntariamente dizendo, não, é isso que eu quero porque eu estou fazendo grande obra. Exatamente. Então, quando chega na Grécia, a gente vai ter um monte de história, né, de mitologia. E assim, é bom a gente frisar a Grécia. Eu fiz questão de procurar lá, porque a partir da Grécia a gente vai ter essa ideia dos pensadores, né? Berço cultural. Né? Porque na Grécia tinha fulano, na Grécia tinha... De onde vem a democracia? Na Grécia, os caras são assim, né? Ovacionados. Isso, Sócrates. Né? São exaltados como deuses, né? Na nossa sociedade, entre aqueles que são, né, mais cultos. Hoje em dia a geração nem sabe quem era Aristóteles. Mas são pessoas que foram aí ovacionadas e continuam aí sendo, por serem eruditos e tudo mais. E a gente vai entender que toda essa erudição vem da Suméria. E chega na gente com um propósito. Tá? Chega na gente com um propósito. Então, dentre muitas histórias, eu vou separar aqui a de Teseu e Minotauro. Eu vou ler para você, de repente você não conhece. Essa história, ela é pequenininha, eu catei a mais enxuta. Dessa vez eu falei, não, já sei que eu não consigo falar tudo, então eu vou catar uma bem enxuta para poder ser mais objetivo. Então, a história do Minotauro diz assim: na ilha de Creta reinava Minos. Um dia, Poseidon enviou-lhes, surgindo do mar, um touro, que o rei lhe deveria sacrificar. Minos, porém, guardou para si o animal. A esposa de Minos, Pasífae, apaixonou-se pelo animal. Essa paixão
deve ter sido uma vingança de Poseidon, o rei do mar, ou de Afrodite, a deusa do amor, de cujo culto a rainha tinha sido descuidada. Nota que tá tudo envolvido, aquela questão de Inanna, Star, Sim. Afrodite, tá tudo envolvido. Vivia em Creta um célebre arquiteto, escultor e inventor, se chamava Dédalo. Foi esse homem quem construiu para Pasífae uma novilha de bronze oca para que a rainha, pondo-se no seu interior, pudesse atrair o touro. Então, pera lá, a gente está falando de um ídolo que era um boi, que era oco por dentro, exatamente como a gente fala de Moloque. Sim. Né? Que recebia ali a oferta das crianças, ok? Só que nesse caso aqui ela tá dizendo, não, era uma vaca, uma novilha, e ela entrava ali para poder atrair o touro para dentro dessa novilha. Olha as confusões, né, que a gente já tratou aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Para dentro daquele animal, atrair o touro. Assim, ela se uniu àquele animal. Dessa união nasceria um monstruoso homem com cabeça de touro, o Minotauro. Então a gente tem a mesma figura de Moloque, beleza? Quando nasceu o filho de Mesmíssima mesmo. Se botar aí a imagem, mesma Moloque e botar a imagem de Minotauro, são semelhantes. Muda o enredo, muda a história, se envolve uma questão a menos ou mais, mas a ideia vai para o mesmo caminho. E a ação também, lembrando daquela ideia, né, de que os espíritos, os anjos caídos, eles têm uma personalidade e uma atividade. Uhum. Então eles vão carregar isso no decorrer do tempo. E aqueles que adoram esses anjos caídos, essas entidades, vão também carregar consigo essa personalidade e agir de acordo com essa atividade. Então é isso que vai acontecer. Bia vai continuar só para afirmar, para achar que ela não está inventando uma história, contando um mito, que perda de tempo. Ó, Deus estava tão preocupado com essas situações que ele escreveu lá em Levítico 25, ou melhor, Levítico capítulo 18, aí olha o que ele diz, de forma clara, para a gente não errar, ou diz outro, não vacilar. Levítico 18, 21, ó. De tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, a Minotauro, a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Se Deus cita o nome de Moloque, é porque ele existe, é real e era ruim, desagradável e abominável. Então, por favor, preste atenção, porque se Deus cita o nome e se preocupa, é porque tem influência e poder. Certamente. Então, vai nascer Minotauro. Quando nasceu o filho dessa mulher, né, Pasífae, e do touro, Minos, envergonhado, fez com que Dédalo construísse um labirinto para ir deixar aquela criança monstruosa. Então, pera lá. Eles vão construir um labirinto e vão pegar esse Minotauro, que é Moloque, e vão colocar lá dentro. Para quê? Para que ele fique vagando, ele fique perdido ali. Ele não consiga sair. Eles não vão matar esse monstro, eles não vão, né, se desfazer dele, não vão jogar no submundo. Porque eles gostavam de jogar todo mundo no submundo. Mas nesse caso não foi pro submundo. Eles criaram um labirinto. Se envergonha dele, mas lança ele no labirinto. Não se desfaz. Se envergonha, mas não se desfaz. Com seus inúmeros corredores, salas e galerias, criados de maneira a fazer perder a direção e confundir até os mais astutos dos homens. O labirinto só era dominado pelo próprio Dédalo. Quem ali entrasse não conseguiria mais sair. Você vai entender por que eu estou falando especificamente dessa história. Com o passar dos anos, o Minotauro foi crescendo no labirinto, longe dos olhares das pessoas. Ora, Minos, tendo derrotado os atenienses em batalha, exigiu deles um tributo sinistro. Todos os anos, Atenas deveria enviar 7 rapazes e 7 moças para serem devorados pelo Minotauro. Todo ano. Então, peraí. Moloque agora vai receber as ofertas daquele que foi derrotado. E aqui fala de Atenas, ok? Não, eles venceram, então vocês têm como tributo, a gente não quer ouro, nós não queremos prata, nós não queremos território, nós já conquistamos nós isso. Queremos jovens e adolescentes. Nós queremos a semente de vocês, nós queremos aqueles que são a sua herança. Sim.
É isso que nós queremos. E aí eles todo ano tinham que entregar 7. 14 no total, né? Né? 7 casais. E eram colocados dentro de um labirinto, né? Eu sei que a geração agora não vê isso. Minha geração tem 53. Tinha filmes que tinha o Minotauro, era colocado dentro do labirinto e eles se perdiam e o Minotauro os achava e o devorava. E é exatamente isso que vai contar a história. Ele acabou de dar spoiler de tudo. Vamos lá. Então vai dizer assim: 7 moças para serem devoradas pelo Minotauro. Pode-se imaginar o terror que deveria se apossar de quem, perdido na confusão dos caminhos tortuosos, sentia aproximar-se de si aquela criatura grotesca que habitava no labirinto. Então pensa, num labirinto, todo mundo perdido, gritando, o desespero que isso não seria, né? Eu até comentei no episódio anterior de que lá nos maias, incas, no México, eles pegavam as crianças e se eles não tivessem chorando, não tinha graça. Tinha que lacerar, tinha que arrancar uma unha, eles tinham que chorar, torturados para que a divindade fosse saciada. Então aqui é praticamente a mesma coisa. Imagina, você pega 7 pessoas, joga lá dentro. Quanto tempo eles ficavam correndo lá dentro? Ninguém sabe, né? Até ele pegar todos, era uma caça, né? Infinita. E aí é quase um filme de terror, porque eu não acredito que o Minotauro comesse todos de uma vez, né? Eram 14 pessoas. É carne pra caramba, né? Pra uma pessoa só, pra sei lá, um anjo caído. E aí ele rodava e ia caçando as crianças até que devorasse todas. Então, um verdadeiro pavor, um verdadeiro pânico ali causado, e era isso que dava prazer, é isso que dá prazer aos demônios, né? Grotesca no labirinto. Disposto a pôr um fim nessa situação, o herói ateniense Teseu foi um dia a Creta, junto com os outros jovens destinados à morte certa. Quando Teseu chegou à ilha, Ariadne, filha de Minos e Pasífae, apaixonou-se pelo jovem. Desejando salvá-lo da morte no labirinto, a moça lhe deu um novelo com um fio. Teseu deveria desenrolá-lo à medida que penetrasse naquele emaranhado. Quem tivera a ideia fora Dédalo. Foi assim que o herói, depois de matar Minotauro, encontrou facilmente a saída seguindo o caminho criado pelo fio de Ariadne, né? Então ele pega o fio, põe lá na porta e ele vai andando para dentro do labirinto. E aí quando ele encontra o Minotauro, ele vence o Minotauro e quando ele termina de matar o Minotauro, ele volta pelo caminho que ele fez com a corda que ele recebeu, com o novelo. Ao saber do que ocorrera, Minos, enfurecido, aprisionou Dédalo e seu filho Ícaro no labirinto, pois julgava que o arquiteto tinha sido cúmplice daquela traição. Então, ele pega o cabeça da história ali, né, que tinha criado, tinha feito tudo, e coloca lá dentro, junto com o filho. Haveria de ser a morte para os dois se Dédalo, sempre astucioso e inventivo, não tivesse encontrado um meio de escapar. Fez com penas de aves coladas com cera um par de asas para si e outro para o filho. Antes de saírem para as altas janelas do labirinto, Dédalo fez uma recomendação a Ícaro, que ele, sob hipótese alguma, se aproximasse do sol. Deveria voar nem muito alto nem muito baixo, entre o céu e a terra, e partiram. Mas Ícaro não obedeceu ao conselho paterno. Chegando demasiadamente perto do sol, a cera das asas derreteu e as penas dispersaram-se nos ares. De repente, o moço viu agitando os braços nus. Chamando em vão pelo pai, Ícaro caiu nas águas azuis do mar Egeu. Então essa é a mitologia, né, do Minotauro. Então a gente vai ter um touro dentro de um labirinto que vai fazer o quê? Devorar os jovens como tributo, né? Como recebimento, como pagamento. Eu não combinei com ela, mas ela vai falando, às vezes minha mente vai pensando, raciocinando. Confesso a vocês que eu não vejo filme. Mas quando você e eu vasculhamos a internet, algumas coisas ficam guardadas como se fosse no subconsciente. E aí parece como um estalo, o Espírito Santo lembra. Eu não sei se o nome do filme é esse, mas eu vou ler o título que vai ajudar ela. Ó. Anos presos no labirinto, 7 jovens
sai, mas só vem a um mundo destruído de criaturas por toda parte. O nome do filme é Maze Runner. Eu não sei se é isso. Maze Runner? Maze Runner. Ó, Anos Preso no Labirinto, ou seja, um filme de atual, onde a história que você está contando, que parece mitológica, Deus me livre, deve ser filme de terror. Isso foi aí. abraçado e uns jovens ficam presos num labirinto, exatamente como isso. Agora, pensa comigo. É uma história mitológica que um diretor de um filme gravou, pegou 7 jovens, coincidência, colocou no filme, e são jovens que vão para o cinema e ficam sendo consumidos. Consumidos. Entende por que a gente está usando a palavra consumido? Não porque o fogo consome, mas existem outras circunstâncias, outras maneiras dessas crianças serem também consumidas. Você vê agora, já não são mais bebezinhos que são entregues a Minotauro, são jovens. Uhum. Jovens. E por que há tanto ataque nos jovens? Porque o Senhor disse, vocês são jovens e venceram o maligno, vocês são fortes e venceram o maligno. E ele sabe que se ele arranca a força, arranca os jovens, um exército de gente anciã, como é que vai vencer alguma coisa? Né? Então, perde-se aquela vitalidade, o vigor vai embora quando eles atacam os jovens. Esse sistema que a gente vive, ele está atacando exatamente essa camada da sociedade. Se a gente parar para pensar a nível Brasil, né? A gente vê uma galera que defende os bons costumes, a moral, né? As coisas que são agradáveis, é de 40 para cima. Sim. A maioria, não posso dizer que são todos, né? Porque a gente sempre tem um Nicolas Ferreira aí na vida, né? Uhum. Mas a grande maioria é de 40 anos para cima. De 40 anos para baixo é uma galera que está dentro de um labirinto. Num labirinto que nunca vão achar saída. Num labirinto que é de falta de orientação, falta de direção, falta de propósito. Né? E aí cria-se monstros, né? Cria-se monstros e coloca-se dentro do labirinto. É incrível que parece que para algumas pessoas não percebem, o ato de consumir é tão grande que o jovem hoje acha que a vida se resume em fazer sexo e se divertir, como se não houvesse amanhã. E você pode ver que toda situação ou conduta feita sem um mínimo de regra e bom senso acaba em dor e aflição. Geralmente há uma gravidez, cuja moça não está preparada e o rapaz foge daquele relacionamento, deixando ela sozinha e grávida. Quando ela não consegue segurar a barra, ela aborta, trazendo problemas sobre o próprio corpo dela. Quando ela leva a situação até o final, ela põe um filho para fora, mas não tem estrutura para criar, joga sobre a tutela da mãe, que também não tem espaço e tempo. Então, note, um abismo chamando outro abismo. Por quê? Porque quando eu estou consumido por esse tipo de doutrina, você pode imaginar assim, poxa, mas vocês estão generalizando. Não, presta atenção. Eu te desafio. Pegue cada uma história que a Marvel conta. Cada uma história dos personagens que hoje foram colocados em voga para que todo mundo compre camisa, vista a camisa e abrace a ideia. Se você me mostrar que nenhum deles tem ligação com nada da cultura pagã, eu compro uma camisa e uso. O grande problema é que você não vai conseguir. Quando você fizer uma investigação apurada, você vai levar um susto. Aí eu pergunto, esses filmes eles não surgem do nada. Existe uma pessoa, um diretor, alguém que tem a ideia e ele monta o cenário de filmagem, toda a estrutura. Eu pergunto, eu e você, eu creio, somos simpatizantes, seguidores, discípulos de Jesus Cristo e da palavra chamada Lei Torá. Amém. E esses que fazem os filmes, seguem a quem? Adoram a quem? Quando eles criam todo esse entretenimento que faz você se movimentar, comprar pipoca, ver, botar roupa, se vestir, até acreditar que é o Homem-Aranha, até que você caia da teia, eu pergunto a você no fundo do teu coração, isso não é consumir seu tempo? Isso não é mudar o foco para você deixar de repente de ter um pai como referência, uma mãe como referência e enxergar a vida como ela é, que é, cresce, se desenvolve, reproduz, cria vínculos, valores, família. Nós não temos mais nada disso. Parece que agora, quanto menos responsabilidade, melhor. Eu quero ganhar muito e trabalhar pouco. Eu quero ter prazer, mas não quero amar a minha companheira e andar com ela, envelhecer com ela, cuidar dela. Eu quero usá-la como se usa uma roupa que eu pego e jogo fora. Prazer pelo prazer. E eu acumulo doenças,
enfermidades, tristezas, angústias, mágoas. E em torno de tudo isso estão essas historinhas sem sentido, que não machuca, que não fere, apenas entretenimento, mas que consome tanto que eu estou mergulhado e sou semelhante ao personagem. Eu gostei tanto do personagem que eu fiquei igual. Eu tive uma metamorfose ambulante, se dizia um certo poeta pagão. E eu vivi igual e semelhante. Eu começo a manifestar as mesmas coisas. E é disso que está se tentando mostrar. Estão consumindo os nossos filhos e adolescentes com os mesmos espíritos transformados em heróis. Porque as pessoas chamam de heróis. Sim. Oh, herói, meu homem de ferro, meu Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha é real? Você já encontrou alguém? Apesar que agora tá difícil, né? Tem gente dizendo que é cobra, tá dizendo que é cachorro, tá latindo na rua, mas é só apenas achar que é. Ouvi um comentário de uma pessoa que estava dizendo que era... Meu Deus, é demais. Cachorro, o cara botou embaixo. Tá, se você é cachorro, tem que então comer sua ração, não pode mais andar em casa nem tomar banho, tem que fazer igual a cachorro, porque as pessoas estão ficando loucas, porque torne-se semelhante àquilo que você adora. É triste, não? É terrível, terrível, uma situação, estamos como nos dias de Noé, né? E aí eu tenho dito, quanto mais eu estudo, mais eu vejo, e eu olho pra gente, eu digo assim, a gente está pior do que aqueles que viviam nos dias de Noé. Então as crianças estão sendo consumidas. E aí vem aquilo que a gente comentou no episódio anterior, se eu não me engano, 2 atrás, que nós começamos mostrando a foto de uma família. Dizendo o quê? Que hoje em dia uma família com 12 crianças é uma verdadeira aberração. Uma verdadeira aberração. Os pais são ofendidos, são loucos, são É isso? uma loucura você fazer isso, o mundo desse, o consumismo, o planeta tá acabando e você botando filho no mundo, que você é um louco, você é um lunático, um doido, né? E aí a nossa visão de filho, como a gente já falou, deixa de ser bênção, é herança do Senhor, para ser um peso, para ser um fardo. Então, os pais não recebem os filhos como uma bênção. Eles recebem o filho e dizem, é meu filho. Quando o filho começa a fazer aquela pirraça nos 2 anos, começa a dizer o que ele quer e ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa viver a vida dele, ele precisa pensar nele, ele precisa gastar tempo no Instagram, ele precisa fazer o churrasco no final de semana. O que ele vai fazer? Vai dizer, essa criança só me dá trabalho, é um monstro. É um monstro. O que você vai fazer? Então você pega aquele monstrinho, porque você agora vê o seu filho como um monstrinho, que você não consegue discipular, que você não consegue disciplinar, que você não consegue controlar, que você não consegue, comandar. E o que você faz? Você coloca ele no labirinto, você coloca ele na frente da TV, você coloca ele no telefone, você coloca ele num entretenimento qualquer, você ocupa aquela criança porque você se envergonha dele. Quer ver uma coisa simples, sem citar? Um rapazinho, Felipe N, né? Bota cabelo rosa, roxo, fala um monte de bobagem e um monte de jovem adolescente o segue. Ele parece um Peter Pan, né? Um personagem que seduz todo mundo a viver uma vida sem regra. Enquanto ele faz todas as famílias e crianças ficarem insanas e loucas, ele tá cheio de dinheiro. Ele vai ganhar pelas visualizações, pelos vídeos, e todo mundo fica vendo ele falar besteira. O que domina, o que seduz, o que consome, se ele só está ensinando coisa para fazer seu QI, né? E abaixo de 0. Pensa, que espírito domina as pessoas para seguir uma pessoa que não te dá fundamento nenhum? E os pais estão tão absortos, né? Tão mergulhados nessa situação que acham que é só uma forma lúdica da pessoa fazer alguma coisa. Não, é só engraçadinho, é uma coisa lúdica, ele tem cabelo rosa porque é pra criança, ele fala isso aqui porque é pra criança, pra chamar a atenção, e vai deixando. Mas o assunto que ele fala não é de criança. Mas eles não sabem, porque eles não assistem, eles não têm tempo de vigiar o que os filhos estão assistindo. Então, o que acontece? As crianças estão sendo educadas por essa exposição. Perfeito. Está sendo educada por essa exposição. E aí, quando chega na idade que você diz assim, não, meu filho, agora tá na hora de você trabalhar. Ele quer ser youtuber, por exemplo. Exato. Não, meu filho, tá na hora de você fazer uma faculdade. Não, eu quero, sei lá, ser MC. Eu quero fazer um negócio desse assim, porque afinal de contas, o que é que ele se expõe? A uma vida fácil de internet, onde os ídolos dele postaram alguma coisa, como é que chama? Viralizaram, e se tornaram pessoas ricas, fazendo piadinha, bobagem, vídeo idiota no YouTube. Mas o YouTube é só um braço,
né, desse labirinto. É só um braço desse ambiente em que os nossos filhos estão sendo criados completamente alheios à vigilância, né? Sendo Vou dar um exemplo. A entregues gente, aí. às vezes, para quem a Bia está falando do Minotauro, parece tudo sem sentido. Não, faz todo sentido quando você estuda profundamente. Quer ver uma coisa? Asgard, já ouviu falar? É a morada do Thor. Aquele do martelo. Que mal tem, né? Asgard é o reino fictício dentro do universo Marvel, baseado em Asgard da mitologia nórdica, e é o lar dos Argardianos, de outros seres da mitologia citada. Asgard apresenta proeminência na história dos deuses nórdicos, como por exemplo Thor. Entendeu? Eu faço primeiro um quadrinho, depois eu faço um mega investimento com luzes e ação. Eu boto a camisa, lembra de Deuteronômio? Não coloque nada deles na sua casa, para que não se torne amaldiçoado e se enlace com eles. E eles criaram uma coisa para que ninguém perceba, né? Faz um filme, 7 jovens entram no labirinto, filme legal, interessante, muita ação, muito barulho, saio dali do cinema, legal, só que eu tive participação, não tive? Por certo, aquele filme foi entregue a essa hoste, foi oferecida a ela e eu tive ligação. Para terminar, olha só, presta atenção, você jamais iria a um sacrifício a um demônio, a um ídolo, a um anjo caído por convite. Você não iria. Que absurdo, como é que eu vou fazer isso? Mas se tiver um show, coisas bonitas, outdoor piscando, e fizer uma imagem de um homem bonito, olhos claros, bem torneado, não muda a história? É o que eles fazem. Os caras sabem trabalhar muito bem com ilusão, né? Abacadabra. E aí as pessoas penetram naquele envolvimento e não sabem por que as pessoas estão querendo tirar a vida, estão depressivas, por que elas estão insanas, transando como se fossem animais, porque aquele tipo de trabalho feito lá dentro dos minotauros da vida do labirinto veio para cá, na telinha, ó, em LCD, em 1080, não, já passou 4K, 8K, e a gente está envolvido com aquilo. São essas coisas, desculpa, que me tira a vontade por essas coisas. Quando o meu senhor é outro, principalmente quando ele vem de Asgard, dos nórdicos, ele passa a ser senhor da minha vida. Tudo gira em torno dele. É o que a Beatriz está tentando dizer. Olha, quanto mais estudo, mais assustado fica. E olha que nesses poucos minutos que ela tem muito para informar. Se eu for falar tudo que eu tenho aqui dentro, a gente ia fazer, em vez de 30 episódios, 100 episódios. Porque não falta material para lhe provar que nós estamos sendo atacados tremendamente, só que a gente não consegue perceber, porque a gente não tem nível de entendimento profundo para dizer, opa, eu ouvi uma história de que você não tem que se preocupar com dólar falso. Você tem que saber qual é o verdadeiro. Porque quando você conhece bem o verdadeiro, você descobre rapidamente o falso. É a mesma coisa dentro da vida espiritual. Quando você está cheio das escrituras, bateu os olhos, você já sabe que é uma ação maligna. Quando você está vazio de Deus, você é engodado rapidamente por Asgard e por Thor. Cuidado com o martelo. Tá em todo lugar, né? É um sistema, como foi dito, é um labirinto com muitas salas, né? Com muitos compartimentos. Então a gente sai de um lugar achando que, não, se eu tirar daqui e colocar aqui vai resolver. Não, não vai. Se eu tirar daqui e vai colocar aqui, não vai resolver. O que vai resolver é colocar um fio. Né? Fazendo uma analogia com a história, é pegar um fio, né? Não, peraí, deixa eu entrar aqui com os passos seguros, para poder conseguir sair. É o único jeito que tem. Mas vamos lá. Saindo dessa história do Minotauro, que a gente vai voltar, né? A gente vai reunir tudo. Que é a continuidade de Moloch. E fazer entender, né? Como que isso, apesar de já estar sendo falado, né? Como que isso nos toca. A gente vai avançar um pouquinho já para o Império Cartago, né? Cartago já faz parte de Roma, do Império Romano. E aí a gente vai ter também sacrifício de criança em casa. Pô, Roma já é ali, né? Já é aqui atrás. Sim. Não é mais aquela... Labota. Aquela ideia Itália. De que, tá lá atrás, é na antiguidade, 5.000 anos antes de Cristo. Não. Roma já é aqui, né? Nosso passado próximo. Até eu meditava esses dias essa ideia de evolucionismo, né?
de evolução, que você pensa que o homem é aquele cara primitivo, que não sabia nada, que carregava um tacape. Uhum. Gente, mas que visão mais bizarra que eles constroem na sociedade, né? De que o ser humano viveu na caverna por tantos anos arrastando uma corrente, sei lá, puxando a mulher pelo cabelo, né? Tipo assim, Se o homem era tão burro no passado, como é que as pirâmides foram construídas com tanto detalhe? gente... Como é que aqueles palácios na Inglaterra, não está muito longe, foram criados e construídos com tanto detalhe, cúpulas com exatidão, desenhos de gárgulas e objetos com detalhes, mas não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Laser, para cortar em laser, não. Quem fazia isso? Quem dava a ideia? Quem construía? Impressionante. Um grande artesão, né? Na verdade, parece que eles outrora, né, na época dos sumérios, né, e Egito, eles eram mais inteligentes do que a gente, que hoje a gente não conseguiria reproduzir o que eles fizeram. Por aí. Mas vamos lá, isso faz parte da desconstrução, faz parte desse labirinto, desse óculos que eles colocam, de obscurecer, né, de nos fazer enxergar a coisa de um jeito completamente distorcido para que a gente não tenha saída. Mas vamos lá. Chegando em Creta... Não, em Creta não, em Cartago, desculpa. A gente vai ter agora uma outra história, né? De com outro nome, mas com a mesma atividade. Lembra que a gente está batendo nas atividades aqui. Então vamos lá, quando a gente chega em Cartago, a gente vai aparecer aí duas imagens. Uma que é um altarzinho dentro de uma... Ai, meu Deus, qual é o nome disso? De uma caverna, sei lá, como é que é, uma gruta, né? Gruta. Uma gruta. E o outro é um campo aberto que é um cemitério, tá? Essas duas imagens elas coexistem no mesmo lugar, tá? Apesar de parecer lugares diferentes, não é. É no mesmo terreno, né? No mesmo lugar. Então você vai ter uma gruta, e essa gruta que aparece aí, esse retângulo que tá aí, é um altar onde as crianças eram sacrificadas, tá? E aqui eu estou falando de Cartago, tá? Ok? Isso é comprovado arqueologicamente. Eles foram, na verdade, os historiadores e os arqueólogos, eles foram escavar porque eles queriam provar que isso não era verdade. Uhum. Eles queriam dizer assim, não, que isso, a gente não matava as crianças, não. E o ser humano não fazia isso, que é um absurdo, como é que fazia? Matava a criancinha, né? Então eles foram tentar passar o pano, como diz, né? Livrar ali, limpar a barra desses espíritos malignos. Mas quando eles chegaram lá, o que eles encontraram não pôde refutar a tese, ao contrário disso, comprovou, ok? Então, você vai ver como você viu essas duas imagens, você vai ter um cemitério, né? É um cemitério onde tinham sido usados para sacrifício ritual de crianças e animais, né? Então, você tem o local do enterro em Cartago, na Tunísia, assim como outros na região. Ele foi descoberto no século XX, junto com outros continha urnas funerárias recheadas com cinzas cremadas e fragmento de crianças pequenas, tá? Crianças pequenas. Mais de 20 mil urnas enterradas. Uhum. Né? Sob estelas. Estelas é o quê? É uma lajezinha de pedra, como se for... Como é que é o nome que a gente chama quando coloca na lápide? Né? Isso. Quando você coloca uma lápide lá com alguma inscrição, é uma lajezinha de pedra com inscrições que foram encontradas em Cartago, que é um dos maiores cemitérios do período fenício. Então você tem ali um terreno que ainda resta o altar onde a criança era sacrificada e mais de 20 mil urnas enterradas com pó, né, com o resto dos corpos que foram cremados, passados pelo fogo, né, porque cremar é passar pelo fogo, não sei como é que é, tem gente que ainda quer ser cremado, Deus me livre, mas deixa isso quieto. Ainda mais depois disso tudo, eu já não queria antes, agora menos ainda. Passa pelo fogo, sobra o pó, coloca nas urnas e enterra. E aí os ossinhos das criancinhas pequenininhas. Nota que no texto que eu li diz que este é
dos cemitérios que foram encontrados. E isso dá margem para a gente pensar que existem tantos outros que foram encontrados que comprovam ali, né, que existiam ossos de crianças pequenas que eram ali sacrificados e passados pelo fogo para serem colocados em urnas, ok? Essas descobertas e pesquisas subsequentes, que incluíram referências a relatos em textos antigos, e impulsionaram a teoria de que bebês eram sacrificados e queimados como parte de um ritual para agradecer os favores das divindades, principalmente da deusa Tanit e o deus Baal. Opa, Baal tá na Bíblia? Deus se agrada ou Deus desagrada? Então, peraí, quando a gente pensa em sacrificar crianças, a gente pensa em Moloque. Mas aqui a gente descobre que na adoração a Baal também sacrificava-se crianças. Uhum. Então ficou pior ainda, né? Porque tudo que você vê que envolve, porque vocês se curvaram a Baal, sacrificaram a Baal, fizeram para Baal nos montes, embaixo das árvores, nos altares que vocês fizeram para Baal, envolve sacrifício humano. Sacrifício de criança. Bom, por muitos anos, os rumores de que os antigos cartaginenses haviam sacrificado seus próprios jovens foram considerados propaganda difundida entre gregos e romanos. Tipo, olha, é propaganda, diz pra eles que a gente tá matando os nossos próprios jovens porque a gente é mal pra caramba. Porque eles queriam limpar a barra da galera. Mas agora ficou comprovado que não gostavam deles e a civilização fenícia mais ampla. Ao longo das décadas, vários grupos de historiadores debateram o assunto, mas não conseguiam chegar a uma resposta concreta. Até que, recentemente, uma equipe liderada pelo historiador de Oxford decidiu que havia fortes evidências de que sacrifícios rituais de fato ocorriam. Não foi um incidente isolado, mas que aconteceu ao longo de vários séculos. Uhum. Né? Hoje, as lápides e os altares rituais fazem parte de um local histórico fora da capital de Tunis, que recebeu o status de patrimônio mundial em 1979. Né? Então, presta atenção, é um lugar que qualquer um pode visitar. E vai chegar lá e vai saber que era um lugar de sacrifício de crianças, que havia o cemitério de crianças enterrados em urnas e com os ossos. E hoje em dia, Bia, já vi, né, oportunamente olhando vídeos na internet, descobertas arqueológicas de cavernas com diversas ossadas de criança em abundância. Em abundância. E aqueles que assim fizeram a escavação alegam que ali era um ritual de sacrifício de crianças. É lógico que aqueles que ali fizeram a escavação não procuraram saber que tipo de Deus ou entidade, mas comprovadamente existiu e existe esse tipo de atividade. Não é diante dos olhos comuns, né, da sociedade comum, mas por certo a gente vai ver se consegue colocar esse vídeo para você ver. Então a gente vai seguir aqui com essa ideia de que a gente acha em Cartago, porque é assim, né? A gente acha um negócio e tem mais uma informação, aí você vai pesquisar outra informação, e assim você vai pesquisando e chegando onde você quer chegar. Então, quando a gente lê assim, não, e eles faziam isso principalmente para a deusa Tanit e o deus Baal. Pô, quem é Tanit? Você já ouviu falar em Tanit? Eu nunca tinha ouvido falar em Tanit, então eu fui pesquisar quem era Tanit. E preste atenção, eureka, né? Tanit é a grande deusa de Catargo, adorada
lá como sua principal divindade. E ela é uma deusa do céu. Voltamos lá para o início de tudo. A Insta, Meu um nome Deus, que diferente. saco! Isso parece um labirinto, não parece? A gente não consegue sair para outro lugar, é uma Astarote. espiral, a gente fica ali o tempo todo. Exatamente. Lilith. Né? Ela é uma deusa do céu que governou o sol. Ó, governou o sol. É a mesma Afrodite. coisa, gente. Meu Mesma Deus história do céu. As estrelas e a lua como a deusa mãe. Isis. É, a mesma coisa. Ela foi invocada para a fertilidade. A palmeira é dela, pois a versão do deserto da árvore da vida. E como símbolo de força vital da terra é a serpente. Sempre. A serpente é dela tão bem em realidade que o seu nome significa Senhora Serpente. Pô, a gente voltou para onde? Da onde a gente veio. E outra, se você tem dúvida, vai aparecer um vídeo aí de uma menina que diz que agora é serpente. Meu Deus do céu. Tava andando no shopping assim, ó, rastejando. Tá sob domínio de quem, meu Deus? É, assiste esse vídeo, é bizarro. Aí, tá vendo? Tá de acordo com aquilo que a gente está falando. Será que eles estão dominados por esses espíritos? Será que eles estão aí sendo controlados? Mas como é que essa pessoa que está se arrastando num shopping como se fosse uma serpente chegou nesse estágio? É uma jovem. Como, gente? Como? Eu vou te mostrar como. Fica calma, aguenta aí mais um pouquinho que eu vou te mostrar como. Então, ela é a Senhora Serpente. Ela é identificada como as duas deusas. Quem são essas duas deusas? Astarate. Astarte, Astarote, como você queira chamar, é a mesma Astarote, coisa. Afrodite, Os seus símbolos Isis. incluem pomba, romã, uva, que é coisa de fertilidade, a lua crescente, o leão. Lembra que subjugava o leão? Apareceu aí nas coisas antigas. Eu não vou nem continuar lendo porque eu não vou perder tempo aqui falando dessa situação. Mas você vê então que estudando a situação aqui de pegando os históricos, né, lá dos arqueólogos, a gente achou um nome que a gente não tinha antes, mas que remete para o mesmo lugar, só que agora a gente está falando de Roma. Roma aqui, ó, 2000 anos passado. E olha lá, né, 2000 anos passado. Ó, a gente está falando de Roma, pertinho da gente. Só que aí acontece aquilo que a gente já disse, o quê? O evangelho vem e golpeia. Sim. E aí isso tudo atrasa. E aí a sociedade precisa ser reconstruída. Reprogramada. É o tal do reset, estão dizendo que vai acontecer. Ela precisa Reescrever a história. Reconstruída, reprogramada. O ser humano precisa se tornar tão desconectado, ok? Quanto naquela época. Por quê? Porque o cristianismo vai dizer o quê? Olha, você precisa viver em família. A vontade de Deus é que seja homem, mulher e filhos. Então vocês precisam conviver, vocês precisam crescer, caminhar em comunidade, né? Colaborar uns com os outros, como a gente vê lá na igreja de Atos, que tinham tudo em comum. Um suportava o outro, um auxiliava o outro. Se a gente fosse estudar a sociedade lá na República Hebraica, a gente vai ver o quê? Que quando um irmão entrava em falência, ele trabalhava para o outro, mas ele não virava escravo do outro. Sim. E nem tinha a autoridade, o outro nem tinha autoridade de ficar com ele para sempre, não. Ó, você vai dar ao seu irmão a chance dele se recuperar, porque ele é teu irmão. Ele é parte da tua família, ele é teu sangue. Então colaborem um com o outro, cooperem um com o outro. Ele fez errado, ele vai aprender a lição, ele vai trabalhar para você, vai pagar a dívida dele, mas não aprisione, não sufoque, não mate, não escravize. Esse que é seu irmão. Dê a ele a oportunidade de se reerguer, de reestabelecer. Então Deus ele tem um projeto que a partir da família gera um organismo que é a comunidade, que é a igreja. Mas hoje a gente é desigrejado, hoje não tem razão de viver junto. Para que eu vou conhecer o fulano? Para que eu vou me sujeitar a um líder? Para que eu vou ouvir sobre a Bíblia? Para que eu vou saber do problema do outro? Quem é que eu vou socorrer, afinal de contas? Eu sou um missionário, eu tô dando o meu melhor para Deus. Ai, meu Deus do céu. E o que a Bia está falando, tá? Levítico 25. Se você quer ler, lê lá no capítulo, Deus está ensinando como deve se lidar com a família pobre, como deve ajudar um ao outro, é o que ela está falando. Existe um sistema, Deus se preocupou em fazer com que eles vivessem em comunidade. E esse sistema do Criador bate contra esse sistema dos anjos caídos. É um confronto. Por isso a briga atual é eliminar o judaico-cristão
conservador, que quer esse padrão do céu, eles são a barreira, são os inimigos, são os ultrapassados. E agora reescrever a história com esse tipo de conduta que nós estamos narrando nos episódios. E você está vendo, nós não estamos só falando, estamos demonstrando através da história de forma real. E mais, lendo o texto bíblico dizendo, Deus advertiu, cuidado com Moloque, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha Insta, olha fulano, não se enlace com eles. E aí você está dizendo, mas eu não me enlaço, eu não vou na encruzilhada, eu não ofereço sacrifício a demônios. Eles trouxeram para você na forma escondida e oculta, como nós estamos tentando te despertar. Sai de Babilônia, vai. Sai de Roma. Volta para o reino dos céus, para não dizer Jerusalém, que senão vão dizer que eu estou judaizando. Jerusalém é referência do rei, do céu, de voltar para os caminhos do eterno. E você vê que o adversário é tão ridículo que Moloque vem da palavra Melech, de rei em Israel. Eles usaram, né, essa situação para poder colocar no lugar. Mas enfim. Aí esse sistema de comunidade, ele vai surgir novamente. Esse sistema de família vai surgir com o cristianismo. E aí vai golpear a situação de Roma. Então, aquele que vive em família, ele tem como é que eu vou dizer? A educação, ele tem o cuidado, ele é guiado para se importar com o outro. É incrível o que a Bia está falando, gente, porque a orgia de Roma, ela foi paralisada pela pregação do reino dos céus. Porque à medida que as pessoas se convertiam, elas largavam a orgia. E aí aquela pessoa que largava a orgia, caminhando em Jesus, tinha filhos fora da orgia. E a família foi mudando, voltando para o padrão do céu. E agora, nos últimos dias, que é vontade do eterno que ocorra, ele vai tomar o que é seu e deixar seguir o caminho de uma sociedade para a orgia, como nós temos visto cada um dos pontos. Mas chamando o seu povo ao arrependimento, para não abrir e fechar de olhos ser tomado. E depois deixar por um Shemitah 7 anos que o grande irmão, Big Brother, o anticristo, filho da iniquidade, governe, para que o mundo experimente como é ruim estar sob o domínio dele, e aí sim o Senhor estenderá o governo do seu filho por 1000 anos, e depois estende novos céus e nova terra onde habita a justiça. No final, nós estamos do lado que vence. Ok? Amém. Então a gente vê essa questão de Roma até, né? Você vai ver o quê? Que as pessoas que então estavam dispostas a sacrificar os seus filhos, a entregar, começam a sacrificar-se por gente estranha. Porque o evangelho vai fazer isso. Você vai pegar a história da igreja em Roma, as pessoas estão indo para as arenas, elas estão sendo consumidas pelas feras, elas estão sendo, né, mortas, martirizadas ali por outras pessoas, por amor a Jesus e com a visão, né, de que não, vale a pena, eu não quero mais matar ninguém, eu quero morrer por alguém, eu entrego a minha vida por Cristo. Né? Então, a mentalidade é completamente oposta. Hoje, a nossa geração, a gente não morre nem porque a gente ama. Né? Nem pelos nossos filhos, a gente não é capaz de fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas, né? Pelo nosso marido ou pela nossa esposa. Eu não, falando que se lasque, né? E aí, por quê? Porque nós estamos novamente desensibilizados. A ideia do adversário é o quê? Desensibilizar, fazer da sociedade uma sociedade feita de indivíduos somente. Pessoas que pensam exclusivamente em si mesmas. Essa é a proposta do adversário. Porque quanto mais individualista você for, mais psicopata você é. Você não ama ninguém, você não se doa por ninguém, você não faz nada pra ninguém, você só pensa em você. E em nome do seu benefício, do seu prazer, da sua conquista, você passa por cima de todo mundo. Engana, rouba, mata, destrói, elimina. Tudo. Desde que seu objetivo seja alcançado. Tudo. Você briga com pai, com mãe por causa de política, por causa de... nada tem valor, né? Nada. Eu lembrei agora da Richthofen, né? Que matou ali. Suzana. A Susana Richthofen.
que foi lá e esfaqueou, né, todo mundo enquanto dormia. Mas o que faz? Por que, gente, que ela, um namorado, sei lá, uma pessoa foi capaz de influenciar essa garota a fazer isso contra os próprios pais? Aí alguém vai dizer, mas o pai era isso, o pai era aquilo, porque exigia isso. Não, Nada justifica, né? não. Ela foi colocada em um ambiente em que ela foi desensibilizado. Ela não tinha vínculo com o pai, ela não tinha vínculo com mãe, ela não tinha vínculo com ninguém da família. Ela se conectou a uma pessoa, né, que supriu alguma necessidade que os pais não enxergaram. Ela estava leprosa, né? Sem Sem sensibilidade. sensibilidade nenhuma. Os pais não enxergaram aquele lugar ali, não conseguiram tirar, não conseguiram ouvir o grito por causa dos barulhos, dos tambores. E aí o que vai acontecer? Ela vai ser preenchida com outra situação e vai eliminar aquilo ali. E é óbvio entender essa história que a Beatriz está trazendo, um assunto que ocorreu no Brasil inteiro, ouviu, né, e viu. É que, na verdade, os pais cercaram ela bem de benfeitorias e poder financeiro. E foi justamente isso que fez ela matar, para ter o poder financeiro. Que é o que essa geração quer promover. Eu quero dar o melhor carro, a melhor casa, eu quero dar um monte de coisa. Aí os filhos entendem que valor é coisas, é bens. E aí passa a não ter mais sentimento, amor pelo seu pai e pela sua mãe. Porque para ele, sabe o que ele tem que ter de amor? A melhor casa, o melhor apartamento, o carro bacana e lindo. E se isso, para obter, significa ter que eliminar meus pais para ficar com a herança, eu mato meus pais. Mas quem trocou esses valores foram os próprios pais. Quando em vez de dar afeto, amor, empatia, como a Beatriz está falando, amar, se dedicar para mexer com o próprio sentimento. Pô, meu pai fez isso por mim, ele me ama, ele entregou a vida. Então isso vai fazer com que haja uma conexão de família. Mas quando eu acho que entregando bens eu faço um bem a meu filho, não. Eu faço meu filho se tornar um materialista, capitalista, insensível e com amor a bens e coisas, esquecendo de pessoas. E pessoas valem mais do que coisas e bens. Tá certo? Sim. Pessoas valem mais do que bens e coisas. A sociedade está no inverso. Ela acha que bens e coisas têm mais valor do que pessoas. Pense nisso, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra a força invisível das trevas. Eu sei que o nosso horário sobre esse tema e o assunto com a Beatriz ali fumega é vasto e nós temos pouco tempo sempre. Nós queremos sempre manter aquela 1h, né, 1h20, 1h25. Teve, por exemplo, um episódio nosso que passou um pouco por causa da carência de tempo e muita informação. Então eu queria que você entendesse, eu acho que até aqui você compreendeu, eu queria fechar essa ideia, porque a gente tem trabalhado muito aqui, a Bia pesquisa, traz para você, ela traz um monte de papel, lê o que pode por causa do tempo, mas eu queria finalizar batendo na tecla que eu estou batendo, para você entender em nome de Jesus, que a nossa luta não é contra a Marvel, mas é contra as pessoas que estão por detrás dessa grande fábrica de ilusão, que só vende idolatria. Já ouviu falar do Pantera Negra? Ah, tenho certeza que você já ouviu falar. Numa sociedade onde tudo é racismo, lançar o Pantera Negra vai de acordo com os anseios. Agora tem que ser Pantera preta, não pode ser negro não, é preta. É preta, então. Pantera preta. Aí, presta bem atenção, eu falei do Asgard e Thor, não é? Eu fiz você e coloquei. Se você me provar que não há ligação com o paganismo, eu uso a camisa. Mas eu vou te dar mais um spoiler, né? Assim, te dá um caminho para meditar. Ó, o que significa Wakanda? Não sei se a expressão é essa, né? Wakanda. Ó, Wakanda apareceu pela primeira vez em 1966, no quadrinho. #52 do Quarteto Fantástico, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Nenhuma explicação oficial de origem do nome foi dada, porém Peter Nacial escreveu um artigo para o Washington Post em 2018, apontando a provável origem do nome. De acordo com a sua teoria, Wakanda tem base com Akonta, não sei se é essa a expressão. Wakonta, uma entidade mítica de uma deusa cultuada por diferentes tribos das grandes planícies. Outras teorias já apontam a Wakanda tenha vindo de Wakandas, uma tribo africana fictícia do romance The Maerter, escrito em 1917 por Edgar Rice e Borges, criador de Tarzan. Eu vou parar aqui. Entendeu? Que sempre é a mesma história, voltamos à mesma história.
de uma deusa, de um povo que adorava, que fazia. Irmãos, o que a Beatriz está lendo de mitologia, o cara resolveu fazer um filme. E sabe mais do que isso, Beatriz? Fez um filme, fez a roupa, fez os objetos e todo mundo compra e bota dentro de casa. Lembra de Deuteronômio 7? Quando Deus advertiu Israel, vocês vão entrar em Canaã. Olha, não pega a prata que está sob o ídolo, nem o ouro, nem nenhum objeto, porque se você colocar na tua casa aquilo que pertence a anjo caído, você traz maldição sobre sua casa. Entende por que muita depressão? Entende por que muita perturbação? Entende por que não há mais limite e regras para uma mulher transar com 10, 20, 30? E homens tomando o mesmo caminho, sem compromisso, uma sociedade se autodestruindo? É porque ela adora e é consumida sem perceber. Está dentro do fogo da adoração ao pau e à pedra de forma nova, virtual, mas são os mesmos deuses, entre aspas, do passado, os mesmos anjos que Enoque disse caído, ensinou magia, feitiço, ideias e pensamento. E ó, que nós nem chegamos em Ratanabá. Se a gente chegar em Ratanabá, implode o Brasil. Porque só foi a gente falar sobre esse assunto e o negócio tá explodindo para tudo quanto é lado. Até a Porque Amazônia secou. tem gente botando a boca no trombone e contando uma série de coisas. Só para você ter ideia do que eu tô falando, existe hoje a comprovação que em Ratanabá, onde os caídos e os híbridos andam por debaixo da terra, há túneis que liga Amazonas até Porto Rico, Europa, por debaixo da terra e até do oceano. Pegou a visão? Duríssima essa revelação, né? Mas não sei o que digo, não. São informações fortes e verídicas que estão tentando calar a boca de quem já esteve lá e viu por causa da situação. E até eu mandei um vídeo para a Bia, e esse vídeo, duas pessoas cultas, inteligentes, conhecedores da história mundial, chamaram dois indígenas, uma mulher e um homem. Pegou uma revista, que eu não sei qual é, com a foto dos pseudos aliens ou alienígenas, e mostrou assim, os índios mesmo, eles olharam, olhou um para a cara do outro e falou assim, Curicana, é o nome lá que eles entendem. Aí os caras falaram, o quê? Eles andam debaixo da terra, eles caminham debaixo da terra e pegam as pessoas e carregam para o fundo da terra. Ah, os índios conhecem, mas o nome é Unuganda, Alinganda, não importa. O que eu quero que você entenda é o seguinte, Deus não mentiu. Ele revelou na palavra tudo de forma correta. Nós desprezamos a verdade pelo engodo da mentira. Até os índios, as pedras, estão dizendo, o Eterno tem razão, eles vêm debaixo da terra e carregam todo mundo. Se for possível, eu posto esse vídeo para você ver aí, para não dizer que eu que estou inventando. Tá certo? Olha aí. Ela diz? O que é? Tem seres de outros mundos? Só os seres do céu. Só os seres encantados de outros. Ó, a gente tem um livro aqui que são de seres de outro mundo. Vê aqui, vai. Vê se vocês já viram algum ser desses aqui. É só uma curiosidade, gente. Pode folhear se quiser. Isso aqui você já viu alguma coisa assim? Esse chama-se Mayushibu. Isso aqui? Sim. Mancunawabu. Mancunawabu. Sério? Mancunawabu é um que mora debaixo da terra. Eu falei, esse aí. Que se virou formiga hoje, que nós chamamos Una, que é uma formiga grande, chama-se Mancunawabu. Que essa formiga também é muito perigosa, né, Buina? Se as pessoas ficam mexendo com ela demais, ela leva o espírito da pessoa para debaixo da terra também. Para voltar tem que ser um pajé bem bom. São seres que pode aparecer em luz divina, com a luz do Nishipan. São seres que a gente pode ter o contato, que moram debaixo da terra. Então, em cima da terra. Mancunawabu é um seres que a sua própria etnia foi extinta por falta de uns índios muito mal, né? Chama-se Mancunawabu. Acreditou? Não foi eu que falei, não. Foi esse pessoal da entrevista. Aliás, foi esses dois índios aí. Ou os dois índios estão muito doidos, que eu acho que não estão, ou está faltando para a gente entendimento que o que nós estamos falando é pura verdade. Deixei só água na boca. Não perca o próximo episódio. O próximo episódio vai trazer mais informação de como os nossos jovens, adolescentes e crianças estão sendo consumidos. E aí, nesse último episódio dessa temporada... Pô, tem temporada? Tem temporada.
Na primeira temporada são 10 episódios para balançar a árvore do diabo. E no próximo episódio nós vamos mostrar, né, nos episódios que virão na próxima temporada, transhumanismo, não é isso? Que é mexer no DNA, mexer na comida. Já viu o Tzinho na comida? Ih, rapaz, nem te conto. Estão transformando você e você não sabe. Isso vai ser um pouco mais à frente, tá bom? Que Deus te abençoe. Tá sendo útil para você? Você tá ficando assim, uau, que coisa sinistra. Poxa, ajuda as pessoas a sair do buraco também. Principalmente os crentes, você concorda comigo? Porque o que tem de gente amultuada entre 4 paredes, sem discernir a mão direita da esquerda, tá complicado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Faz aquele comentário aí, ajuda a gente no comentário. Não é no chat, não confunda. Chat é o tempo real, ao vivo. Você fala, Senhor, eu tô aqui, glória a Deus. Comentário é o que você tá achando dos episódios, você tá aprendendo. Comenta, porque esse comentário cria o vídeo relevância. Aí ele aparece lá na timeline de outra pessoa e a pessoa clica e pode compreender, entender como você está entendendo. Tá certo? Bia, muito obrigado. Eu sei que a Bia fica desesperada para trazer toda a informação possível, mas o nosso tempo é curto e nós temos que trabalhar com ele. Tá certo? Peço, não perca o próximo episódio. Esse será cada vez mais revelador. E nós vamos fazendo assim gradativamente até chegar nos tempos atuais. Embora a gente acaba sempre soltando um pouquinho, uma coisinha ou outra do tempo atual. Tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua família e até o próximo episódio. Tá bom? Shalom.